Om Stapakaya cha Namasya Sarvadharmasvarupni Avatara Varistaya Ramakrishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que estabilizou, realizou a espiritualidade, que trouxe, uniu o essencial do ensinamento de todos os caminhos e religiões. Encarnação especial, mais especial nesse sentido. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos para mais um episódio desse Sri Sri Ramakrishna Kathanita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Leitura e contemplação deste maravilhoso livro escrito por Mahendranath Gupta, discípulo direto de Thakur, que entre os anos de 1882 e 1886 esteve presente junto com Sri Ramakrishna em muitas oportunidades em que o mestre pôde apresentar o seu ensino. Né? Então, aqui fazemos essa leitura deste livro tão especial, livro concebido no início do século XX, publicado, né, pela primeira vez, mas que só muito recentemente teve uma tradução completa para o inglês, essa língua ocidental que funciona hoje, nesse atual momento do mundo, como uma espécie de língua mais acessível para as pessoas. Não é? Tivemos, claro, a versão, a adaptação The Gospel of Sri Ramakrishna, ainda nas primeiras décadas do século XX, mas esse Sri Sri Ramakrishna Kathanita, ele ainda tem esse frescor, é uma coisa que estamos descobrindo. Não é? E é muito especial que seja assim, um tempo muito auspicioso. Podemos então perceber isso também como uma bem-aventurança de nossa vida. Podemos estar, né, nesses momentos de início de um trabalho, não é? Qual o ensinamento que Sri Ramakrishna tem apresentado, e aqueles que o têm em grande conta, como um grande mestre, como um grande ser, alguns até mesmo como uma encarnação divina, é o meu caso. Hoje, contemplo Sri Ramakrishna como, evidentemente, isso que as palavras do Pranamantra dizem, não é? Como esta encarnação que reúne, não é? Converge para a nossa época os ensinamentos das encarnações anteriores. Evidentemente que nem todas as pessoas vão ter a mesma percepção a respeito de Sri Ramakrishna. E isso nunca foi por ele cobrado. Como vamos perceber ao longo desse Katharita, a imagem que Sri Ramakrishna tem sobre si mesmo, como ele ensina aos outros como vê, é um filho, um devoto, aquele que está sempre rendido de amor a Deus. Não é? E aqueles que puderem acolher o ensinamento de Sri Ramakrishna assim, vão perceber o amor profundo desse seu ensinamento. Não é? Então, qual é a minha meta aqui? Apresentar esta personalidade para vocês. Não há nenhum outro objetivo. Apresentar essa personalidade, seus ensinamentos, a sua forma adorável, a sua presença, para que tenhamos esse refúgio. Não é? E cada um vai receber isso de maneira muito diferente, mas eu tenho certeza que aquele que estiver em busca de amor e devoção a Deus vai acolher muitos ensinamentos aqui, com grande significado para a sua vida espiritual. Seja você católico, seja você ortodoxo, seja você protestante, seja você um bandista, espírita, candomblessista, de outras escolas hindus, muçulmano, sikh, seja como for. A sua interpretação das coisas, talvez você não tenha nenhuma identificação religiosa, mas você acredita que tem uma alma espiritual, você acredita que a vida tem um sentido, certamente você vai encontrar aqui coisas que vão dizer a você algo muito profundo. Não tem nada a ver comigo. Os meus comentários são a parte dispensável disso.
Mas o que está presente nas palavras de Sri Ramakrishna é muito precioso. É com esta convicção e esperança de que isso chegue em que eu realizo esse trabalho com muito entusiasmo. Entusiasmo que vem da graça de Deus. Ok? Muito bem. Então, hoje temos o capítulo 6, né, desta 7ª sessão do primeiro volume. Finalizando aqui uma conversa. Lembremos, na última vez estava Sri Ramakrishna conversando com vários devotos, dentre os quais, destacadamente, o capitão, aquele funcionário do reino do Nepal, e Narendra, o jovem que viria depois de ser o grande Swami Vivekananda, e outros. E a conversa vai para um caminho em que há um certo, né, desconforto ali, que Sri Ramakrishna fala sobre um outro devoto que não está presente, Keshav Sen, e o capitão faz uma crítica a Keshav Sen, indicando que ele não é o suficientemente espiritual porque ele é muito envolvido com as questões do mundo. E Sri Ramakrishna se incomoda com aquilo, porque ele diz, o capitão também é envolvido com as questões do mundo. Mas o capitão se acha muito transcendentalista. E Sri Ramakrishna sai da reunião. E depois vai se encontrar na varanda onde estão Narendra e um outro rapaz, chamado Hazara, que é um rapaz muito voltado para as ideias do Advaita Vedanta, do monismo, né? E termina a conversa com Sri Ramakrishna dizendo para ele: Deus, conforme se informa, devoção e conhecimento são todos o mesmo caminho. E nessa conversa, então, Narendra fala a respeito de um pensamento de Hamilton, um pensador ocidental, que fala que o sujeito está muito bem no caminho filosófico, mas quando ele emburrece, ele se torna religioso. E assim termina a conversa com Sri Ramakrishna rindo dessas considerações. E eu dizia, espero que Sri Ramakrishna retorne para a reunião, mas ele não retornou, não. A reunião ali com o capitão e com os outros terminou de certo mal-estar, porque Sri Ramakrishna reagiu àquela intransigência do capitão perante o comportamento de Keshav Sen. Keshav Sen é realmente um homem muito atado ao mundo. Sri Ramakrishna fala isso muitas vezes. Você é muito envolvido com essa ideia estúpida de mudar o mundo. É claro que o mundo é muito grande, você não pode mudar, você é muito pequenininho. Mas Sri Ramakrishna com isso não está querendo dizer que uma pessoa não pode ser profundamente buscadora de Deus e ainda assim ter esses engajamentos. Muito ao contrário disso. É muito positivo que você tenha desejo de ajudar o mundo e as pessoas. Contudo, você deve modular a sua mente de um modo a entender as coisas corretamente. Então, continuamos aqui, capítulo 6. Um subtítulo que o Mahendranath Gupta coloca para nos ajudar a entender quais serão os apontamentos da conversa. Ele diz: cantar o nome de Deus à medida que a noite se aproxima. Muitas qualidades de Narendra. Esses serão os assuntos tratados. Eu vou ler aqui uma descrição que é um pouquinho longa de Mahendranath Gupta falando a respeito do envoltório da coisa, mas a conclusão disso é tão bonita, é tão importante, que eu vou aqui ler para vocês. Até para que todos nós tenhamos essa possibilidade de imergir um pouco e mergulhar ali naquela Dakshinawar, daqueles anos em que Thakur estava aqui com a sua presença física, nos dando o seu darshan e o seu ensinamento. Depois de algum tempo, vendo a noite aproximando, a maioria das pessoas vai embora. Narendra também vai embora. Ou seja, é o final daquela reunião, né? Está ficando tarde, quase noite. Os atendentes da iluminação do templo estão providenciando luz ao redor. 2 sacerdotes do templo de Kali e Vishnu estão de pé no Ganges até a cintura para se purificarem corpo e alma antes de realizarem o arati noturno e oferecerem a refeição noturna às divindades. Veja, aquela grande milionária, né, Rani Rajmani, que fez os templos, ela fez 2 templos grandes principais, que eram os templos dedicados a Kali e o templo dedicado a Vishnu, na qual Sri Ramakrishna e seu irmão trabalhavam como pujaris, como sacerdotes. E aqui, então está dizendo, Mahendranath Gupta, acabou as pessoas estão se dispersando, estão indo embora, todo mundo informal, porque Sri Ramakrishna estava lá, as pessoas iam conversar com ele e ele falava. Dava o seu satsang, verdadeiro satsang, né? Esse sim. E aí, isso
começava e acabava sem hora predeterminada, ok? Porque não é um ritual, é uma reunião. E aí a vida ali continua acontecendo. E está dizendo aqui, os sacerdotes estão no Ganges, já com água até a cintura, se purificando para realizar o serviço do quê? Do Arati, serviço do oferecimento da luz diante das imagens, não é? Que acontece ao final do dia. E oferecimento às refeições às divindades. Isso é uma coisa que para o ouvido ocidental pode parecer muito estranho. Como assim oferecer comida às divindades? Talvez uma pessoa da tradição do candomblé entenda melhor. O que é isso? Você prepara uma comida e oferece diante das imagens consagradas, considerando que Deus vivo está presente junto da sua vida, através daquelas imagens, em misericórdia a nós, que com nossos olhos de carne impuros não podemos ver Deus em sua forma pura e imaculada. Ele nos dará um corpo de amor, como disse Sri Ramakrishna. Mas ainda não chegamos lá, então a imagem consagrada é uma forma de percebermos Deus no meio de nós. E assim, com a crença verdadeiramente de que Deus está presente no meio de nós, oferecemos a Ele tudo que temos. Inclusive o mais precioso, o alimento que sustenta a nossa vida. Depois de algum tempo, esse alimento, então, é distribuído para as pessoas como um alimento consagrado, um alimento que são as sobras do divino. Então é isso que acontece em todos os momentos em que há praçada esse alimento consagrado. Na tradição cristã, nós temos a grande tradição eucarística. Eucaristia significa, né, esta ação de graças. Conta-se a tradição e o registro das escrituras do Evangelho que diz que o Senhor Jesus, naquela sua última reunião com seus discípulos antes da sua crucificação, fez uma bênção especial unindo a sua vida à memória daquela refeição, dizendo a eles: vocês devem se lembrar de mim, não é? E fez isso conectado com o pão e o vinho. Há muitas discussões a respeito do que vem a ser essa cerimônia, se aquilo era uma refeição comum dos judeus, se aquilo era um tipo de bênção comum que os judeus faziam, se aquilo tinha uma conexão com a Páscoa, muitas coisas. Se os primeiros cristãos, os apóstolos, de fato compreenderam aquilo assim, porque pela Didaquê parece que não, porque eles não registravam a realização deste memorial da ceia. Mas ao longo do tempo a tradição do cristianismo concebeu que, pela graça do Senhor bendito, através da sua misericórdia, os cristãos podem se unir a Deus profundamente através do consumo de espécies sagradas do pão e do vinho, que são o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, compreende-se perfeitamente que é vinho de uva, existem outros vinhos, ok? É pão, em certas tradições ázimo, em certas tradições fermentado. E são esses alimentos, ok? Se você deixar em cima da mesa, por exemplo, durante um tempo, ele fica com bolor, estraga. Mas ao mesmo tempo, pela graça profunda e descida da graça do Espírito Santo de Deus, tornam-se um anelo de comunhão. Nós, por isso, podemos dizer aqui que o praçada e a Eucaristia são a mesma coisa? Não e sim. Não são a mesma coisa, porque são tradições diferentes, são concepções diferentes da formulação ritual, mas são, em certo sentido, uma ideia de que nós ofertamos a Deus as espécies do mundo, né? Se diz no rito bizantino, né? O diácono levanta cálice e a patena, enquanto isso o sacerdote está cantando atrás dele: aquilo que é teu, nós oferecemos a ti por todos e por tudo. Ou seja, estamos oferecendo os nossos produtos muito ricos, vinho e pão. Imagine isso no mundo antigo, né? Sempre muito precioso, ainda hoje, é alimento. Mas riquezas na nossa vida, que sustenta a nossa vida. A ti que tem tudo isso. Evidentemente Deus não precisa. Então depois Deus consagra. Então, no rito da Igreja Ortodoxa, que eu conheço bem por ter celebrado durante muitos anos, né, o sacerdote transforma, o Espírito Santo transforma aquelas espécies, ele diz: e faz desse pão o corpo precioso do Cristo, e faz desse vinho o sangue precioso desse Cristo. E assim, modificando, aquilo se torna ao mesmo tempo esse alimento que ele é, e também esta fonte de graça e unidade, e unificação e comunhão. Aquele que recebe isso com fé tem um grande
um grande benefício em sua vida. Por quê? Porque ele traz para a sua vida elementos de concretude da comunhão espiritual. É isso que muitas pessoas não entendem, né? Quando acham assim, ritual é uma coisa tão boba, eu sou espiritual, eu sou profundo, eu não preciso de nada. O que acontece com isso é que você retira da sua vida qualquer conexão com o que está transcendente. Por isso que os rituais são importantes. Mas não é para você ouvi-lo como mentirinha, como teatralização. É para vocês entender como verdade, como uma misericórdia. Ok? Muito bem, continuando. Faço esses comentários para dar contexto e para que essas coisas façam sentido para todos. Ok? Nem todo mundo tem o mesmo conhecimento. Então, assim é importante. Muito bem. Então, esses sacerdotes estão se purificando para esse ritual noturno. Jovens da aldeia de Dakshinawar, alguns com bengalas, outros com amigos, saíram para passear no jardim. Eles caminham ao longo da margem para desfrutar a pura brisa noturna perfumada com flores e para observar o leito levemente ondulado do rápido fluxo do Ganges nesse mês com o calendário hindu. Alguns, talvez mais reflexivos que outros, caminham pelo solitário Panchavati. Sri Ramakrishna fica na varanda oeste observando o Ganges por um tempo. Aqui é interessante, né? Fazendo toda essa descrição do quanto esse lugar do templo ele era permeado por essa atmosfera de beleza, de tranquilidade, de contato com a natureza e de percepção desses elementos naturais como poderes de Deus. Sri Ramakrishna dizia: o Ganges é uma manifestação visível do poder de Deus. Não é? Todos sabem, né? Os hindus, os indianos têm uma grande reverência ao Ganges. Claro, os rios, de modo geral, nas culturas do mundo, tem essa ideia, né, de um meio de nutrição da vida, de irrigação da vida do mundo. E isso é um poder, não é? Então, é claro, é rio, é um veio de água. Uma pessoa, né, muito naturalista vai dizer, não, mas existe um poder de vida tão importante nisso, nos oceanos. É nesse sentido que os povos, por exemplo, aqui das Américas, né, olhavam para a Pachamama, a mãe natureza, né? A personificação divina através da natureza. Tem muito sentido nisso, claro. Perceba o mistério, o milagre de tudo, não é? Quando a escuridão cai, os homens das lâmpadas já acenderam todas as lâmpadas. Uma criada chega ao quarto de Sri Ramakrishna e acende sua lâmpada e queima o incenso. Então esse era um ritual muito comum, né? No quarto onde Sri Ramakrishna ia dormir, ficava o incenso. Ia dormir não, ia meditar profundamente durante quase toda a noite. Sri Ramakrishna dormia muitíssimo pouco. Ok? Algumas pessoas podem dizer isso talvez tenha ajudado a arruinar a sua saúde. Era o seu estado. Seu corpo não estava cansado, ele estava junto da mãe. Não é? Então acontecia isso. Essa empregada do templo ia lá, acendia uma lamparina e o incenso queimava. Enquanto isso, o Arati começou nos 12 templos de Shiva. Logo depois, começa nos templos de Vishnu e Kali. Pratos, gongos e sinos começam a tocar em doce solenidade, enquanto o Ganges murmurante flui próximo. Veja, 12 templos dedicados a Shiva, um grande templo dedicado a Kali, um grande templo dedicado a Vishnu. E os rituais estão acontecendo naquela abençoada noite. Sri Ramakrishna não é mais um servidor desses rituais. Ele há muito tempo foi deslocado disso e é a imagem viva do divino. Sri Ramakrishna está ali como um sadhu santo. Ele não realiza mais isso. Disse Sri Ramakrishna certa vez: quando você alcança a visão de Deus, conhecimento de Deus, os serviços todos deixam de fazer sentido. Não é porque você despreze os serviços, é porque você já chegou ao fim, a finalidade dos serviços, que é conhecer Deus. Não existe nenhum outro sentido para essas coisas todas. Vocês conhecem esse grande patrimônio indiano, a tradição indiana que chega até nós, os grandes swamis e yogis. Sabe qual é o objetivo de tudo isso? É que você conheça Deus. Conheça Deus como pessoa. Qualquer pessoa que diga que não é isso, está se desvirtuando desse caminho, está roubando de você uma oportunidade. Às vezes não é nem por maldade, é só por ignorância.
não é? Porque muitas vezes a pessoa pode ter conhecido um aspecto da sensação mental. Sri Ramakrishna dizia, né? Há estados da mente. Há um estado da mente em que você perde a sua individualidade, você encontra um oceano de impessoalidade. Desse estado, quase ninguém volta para dizer nada, ok? Por isso que muitos dos que falam sobre impessoalidade estão falando apenas do que? De intelectualizações a respeito disso. E esses intelectuais a respeito disso, ou que tiveram sensações de desconexão do corpo, assim como os budistas compreenderam que, acertadamente, que tudo neste mundo é transitório, mas erraram em entender que isso significa o caminho para o nada, isso também acontece com muitas escolas hindus, com muitos pregadores, que levam as pessoas a sensações de que você está correndo para o desaparecimento, para cair num lago de ácido. Não, não é um lago de ácido. É um lago de néctar, de bem-aventurança. Onde existe o lago e você, existe uma dualidade. Ok? Pensa na boneca de sal que entra no mar e se dissolve. Você não está vendo mais a boneca, porque a forma dela de sal se dissolveu. Mas o sal está no oceano. Nunca deixa de existir Deus e as suas partes. Compreenda isso. Compreenda isso. A confusão que muitas pessoas fazem, né? Ah, não dualidade, mas então o que eu busco? Eu sou quem, você é quem, nós somos um. Não, 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 não confunda isso. Pensa assim, amor a Deus, conhecer Deus é o objetivo de nossa vida. Estamos distraídos com muitas coisas, inclusive comer, ganhar dinheiro, namorar, torcer por um time de futebol, se envolver em política, todas essas coisas que fazem parte da vida. Nós estamos aqui, vamos viver. Mas vamos ter sempre a memória de Deus como o nosso objetivo. E assim a gente vive de modo mais luminoso. Ok? Muito bem. Então todos esses rituais estão acontecendo, né? É o primeiro dia da quinzena escura do mês de Charavana. Essa coisa do calendário hindu que o Mahendranath Gupta gosta tanto. Em pouco tempo a lua aparece. O grande pátio e as copas das árvores do jardim são banhados pelos raios da lua, assim como a água do Ganges flui com tanta alegria. Ao cair da noite, Sri Ramakrishna se curva diante da Mãe do Universo e canta Haribo, batendo palmas. Em seu quarto, há imagens de muitos deuses e deusas, de Durva, de Pralada, Rei Rama, Mãe Kali, Radha Krishna. Ele se curva diante de todas as divindades, repetindo seus nomes e então diz Brahma Atma Bhagavan, Bhagavata Bhakta Bhagavan, Brahman Shakti, Shakti Brahman, Veda, Purana, Tantra, Gita, Gayatri. Meu único refúgio. Não eu, não eu, mas você, só você. Eu sou apenas o instrumento e você é o ser que usa o instrumento. E assim por diante. Nada pode ser mais identitário da mensagem de Sri Ramakrishna do que esse trecho. Sri Ramakrishna entra no seu quarto e diz, diante da Mãe do Universo, Haribo. Haribo é uma saudação a Hari, Senhor Vishnu, Krishna, Deus, o Senhor, Hari, o adorável Senhor. E está fazendo isso a mãe. Porque o ensino de Sri Ramakrishna é sempre conciliado com a ideia de Brahma e Shakti, o pai e a mãe. Deus é meu pai, Deus é minha mãe. Não há como nos aproximarmos da tradição de Sri Ramakrishna e dizer, olha, a religião é uma coisa legal para você alcançar o conhecimento. Depois que você alcançar o conhecimento, a religião deixa. Não, não é possível isso. Rituais e intelectualização são estágios anteriores do amor a Deus. Como pessoa divina, quem você ama e se reúne e tem comunhão. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Ensinamento que vai ser caro a cristãos, a muçulmanos, a sikhs e a tantos outros grupos que vão identificar nisso uma palavra conhecida. Nós buscamos amor por Deus. Então Sri Ramakrishna diz, né, Haribo e sauda a mãe, não é? Batendo palmas. Batendo palmas.
E Sri Ramakrishna tem no seu quarto muitas imagens. Então diz aqui, Durva, quem é Durva? Aquele grande devoto, que era um filho, né, bastardo de um rei, queria muito sentar no colo do pai no trono, mas a madrasta dizia assim, não, 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 você é o filho da concubina. Pede a Deus para nascer no meu ventre, que você pode sentar ali no trono. Bem assim, né? E a mãe dele falou, meu filho, fazer o quê? Realmente eu sou concubina. Você nasceu assim, só Deus pode dar jeito nessas coisas. E o Durva ficou muito chateado e foi buscar. Foi buscar, sim, com Deus uma solução. Ele queria saber como encontrar Deus. Então ele encontrou Narada, grande pregador, divino, que disse, você quer falar com Deus? Você tem que buscá-lo. Muito profundo coração. E Narada foi até uma floresta. Durva foi até uma floresta, menino. E se dedicar a austeridades imensas para conseguir alcançar Deus. Para quê? Para pedir ao Senhor Vishnu que desse a ele um reino, para que ele fosse poderoso. Ele queria humilhar a madrasta dele, ele queria ter o próprio trono, ele queria dizer, não, eu não sou um bastardo, não. Eu sou digno também. E ele passou muito tempo em austeridades e o pensamento em Deus, com esses objetivos mundanos mesmo. Só que chegou um tempo que o seu coração começou a ser transformado e ele começou a desejar apenas ver Deus. E em um dado momento, Narayana apareceu a ele. Daquela forma, descrita pelos Puranas. E Durva então viu o Senhor. E o Senhor disse a ele, você me chamou, estou aqui para fazer o que você quer, meu devoto. Sou escravo do meu devoto. E Durva disse, Senhor, tudo que eu quero, eu já consegui. Pensar em você e vê-lo. Ter amor por ti. Só me dê isso. Amor por ti no coração. Ele esqueceu todo o desejo que ele tinha. Por ser poderoso, por ser rei, por se vingar, por mostrar que ele também era. Não. Tudo isso desapareceu. E claro, Vishnu concedeu a ele a luminosidade da sua majestática posição de devoto de Deus perante todos. E ele foi reconhecido assim. Prahlada, filho de um rei ateísta, perseguia e Prahlada demonstrava sua devoção a Deus. O rei ateísta queria castigar o seu filho para mostrar a todos que ele não tinha, que ele não daria leniência a ninguém. Prahlada resistiu a todas as torturas, a todos os atentados e no final das contas Deus apareceu para salvar Prahlada daquele rei malvado, seu próprio pai, o pai de Prahlada. Né? Naquela visão dantesca, né? Visão de Narasimha, Deus em forma de leão e homem. Aqui é importante, né? Interessante explicar esta iconografia. Não sei se eu consigo achar aqui à mão este temível ícone de Narasimha. Acho que não vou conseguir agora. Mas enfim, talvez. Não sei se é uma imagem dessa do Srimad Bhagavatam. Não vou achar agora. Mas é uma imagem muito conhecida, não é? Hiranyakasipu, um rei tirano, que impôs o fim da religião, culto a ele apenas, perseguia os religiosos. Então ele, antes de fazer isso, ele trabalhou grandes austeridades para alcançar os favores do demiurgo do mundo, Brahma, para dar a ele poderes e fazer com que ele fosse indestrutível. Ele não seria morto nem de noite nem de dia, ele não seria morto nem em pé nem deitado, ele não seria morto nem dentro do palácio nem fora do palácio, ele não seria morto por armas humanas, não é? Nem por animais. Ele então estaria cercado de proteções para realizar os seus intuitos. Então, esse Hiranyakasipu está muito seguro de que nada pode impedi-lo de estabelecer o seu domínio sobre o mundo, o domínio ateísta sobre o mundo. Mas, Prahlada, o grande devoto, diz não. Todo esse seu poder, todos esses seus arranjos com Brahma são coisa pouca diante do poder de Deus, da qual Brahma sai, você e todos. E Hiranyakasipu fica revoltadíssimo e diz, eu quero ver esse Deus aparecer aqui na minha frente, ver se eu não racho ele no meio. Ele está em tudo, né? Ele está nessa pilastra. E Prahlada diz, está nessa pilastra. E o rei então dá uma paulada, né, com uma massa e quebra a pilastra num ato de ira.
daquela pilastra surge uma imagem absolutamente aterradora de um ser que não é homem nem animal, que é um homem-leão, Narasimha. E esse Narasimha, no limiar entre a manhã e a noite, entre o dia e a noite, ou seja, não é nem dia nem noite, no limiar entre o palácio e a parte externa do palácio, coloca Hiranyakashipu no seu colo, de modo que ele não fica nem em pé nem deitado, e com suas garras de animal, não é, inexistente, quimérico, não é nenhum homem, nenhum animal, ele abre o rei numa cena horrível e ao mesmo tempo divina. E mata aquele rei, que só podia ser derrotado pela sabedoria de Deus. Por mais sábio que você seja com seus artimanhas, Deus é mais sábio que seus arranjos. Essa é a mensagem. Então acontece que Narasimha, Vishnu, feito desta forma terrível, está tão irado que o universo inteiro se colapsa. Porque Deus está chateado, veja você. Então, os deuses, semideuses, seres divinos, se aproximam de Prahlada e dizem: você é o devoto de Deus? Só você pode acalmá-lo. Diga para ele ficar calmo, diga para ele voltar para a sua estabilidade. Veja como aqui está encarado o aspecto extremamente pessoal de Deus, ok? E Prahlada então canta para o Senhor e diz: Om Namo Narasimha. E canta para ele e diz: meu pai é apenas um ignorante, ele é um seu devoto. Ele está apenas envolvido nesta maia, na sua maia, e por isso age assim, mas tem misericórdia dele. Essas palavras de amor profundo em favor do seu perseguidor, do vilão da história, trazem de novo a face bondosa de Hari. E o Senhor diz: ó, Prahlada, claro, Hiranyakashipu, seu pai, é meu servo, é meu devoto, é um dos portões do meu reino, dos porteiros do meu reino, que está aqui cumprindo a sua missão de ser esse papel na história. E você, divino devoto, é esse modelo para todos. E essa linda história desse Prahlada, Sri Ramakrishna lembrava muitas vezes de Prahlada como um modelo de devoção, não é? Então, no quarto Sri Ramakrishna tinha a imagem de Turva, esse primeiro menininho. Depois temos a imagem de Prahlada. Depois temos a imagem do rei Rama, da mãe Kali, de Radha e Krishna. Radha e Krishna. Sri Ramakrishna tinha grande devoção por esse conceito, não é? Ele se curva diante de todas as divindades, repetindo seus nomes. E então diz: Brahman, Atman, Bhagavan. O todo, a alma individual e o Senhor. Brahman, Atman, Bhagavan. O todo, Deus no coração e o Senhor transcendente. Se ensina no Srimad Bhagavatam. Como compreender Deus? Imanente, dentro de nós e transcendendo em sua morada, como Bhagavan do Senhor. Não há como. No caminho de Sri Ramakrishna, vão querer enfiar um Nirguna Brahman aqui, que é a verdade, e o resto tudo é Maya? Não. Não façam isso. Não façam isso com o caminho de Sri Ramakrishna. O caminho de Sri Ramakrishna, que recebe o seu nome, que tem o seu nome numa tabuleta, não ensina isso. Sri Ramakrishna ensina Brahman, Atman, Bhagavan. Ao mesmo tempo. Ok? Se você quiser entender como uma sequência, então veja o Bhagavan como o último. Mas nunca que ele desaparece e se desfaz quando você chega ao conhecimento. Não. Muito bem. Continua, Thakur, as suas saudações. O Bhagavata, Bhakta, Bhagavan. Escritura, devoto e Senhor. Escritura, devoto e Senhor. Não é? E depois diz: Brahman Shakti. O Senhor e o seu poder. Radha e Krishna. Krishna e Radha. Shiva e Shakti. Ok?
Continua, Thakur, em sua saudação. Shakti Brahman. Brahma, Shakti, Shakti Brahma, ou seja, mesma coisa. É um casal divino, uma dualidade fundamental em unidade absoluta. Ok? Prakriti Purusha, sempre unidos. Sri Ramakrishna ensina Shakti como poder primordial de Deus. Nós somos gerados da Shakti de Deus. Nós somos gerados do poder de Deus. Nossa pessoa está na pessoa de Deus, Purusha. Muito bem. Continua, Thakur. Veda, Purana, Tantra, Gita, Gayatri. Veda, Purana, Tantra, Gita, Gayatri. Ou seja, Vedas, os Upanishads, no Vedantista, né? Os Upanishads. Perfeito. Tantra, o sentido esotérico. Ok. Gita, uma das partes do Vedanta. Gayatri, um mantra iniciador, né? Todas as crianças recebem, né? Perfeito? Mas e Purana? Igual. Purana igual. Por isso que ele diz, né? Brahman, Atman e Bhagavan, indo no sentido do Srimad Bhagavatam. Os Puranas, as histórias que o erudito diz, essa bobagem aí para as crianças, o povaréu gostar. Para Sri Ramakrishna é verdade espiritual profunda. Encare os Puranas como verdade, tão verdade quanto os Upanishads. Né? Esse é o caminho de Sri Ramakrishna. Né? Talvez por isso algumas pessoas tentem colocar Sri Ramakrishna no lugar assim, ele é devoção. Mas se você quiser saber mesmo de filosofia, procure Shankara. Shankara e a análise. Não. Há quem possa fazer isso. Certamente. Nem todas as pessoas serão devotas de Sri Ramakrishna. Mas o caminho de Sri Ramakrishna deve privilegiar. Veja você. Sri Ramakrishna. Muito bem. Então, diz Thakur, meu único refúgio, não eu, mas você, a mãe. Eu sou apenas o instrumento, você é o ser que usa o instrumento, e assim por diante. Eu sou o instrumento do ser que usa o instrumento. Veja, o que isso significa dizer? Que nós não desaparecemos para Deus ser o agente. Nós participamos de sua economia sendo seu instrumento. Esse é o caminho de Sri Ramakrishna Paramahansa. Que ele está ensinando para nós e que... Veja, se Thakur Sri Ramakrishna disse não eu, mas você, mas a ti, porque você é o ser que realiza e eu sou o instrumento, o que dirá cada um de nós? Sri Ramakrishna se via assim. O que eu, Marcelo, vou dizer de mim mesmo? Vou dizer, eu sou Brahman? Sério? Sri Ramakrishna se ajoelhava diante das imagens de Prahlada, de Durva, de Krishna e Radha e dizia, Haribo, não eu, mas a ti eu sou o instrumento e eu, Marcelo, vou dizer, eu sou aquilo. É verdade? Sério? Tenham vergonha na cara de vocês. Tenham vergonha. Ok, Sri Ramakrishna disse, né? Obstáculos. Timidez, vergonha, ódio. Não é? É verdade. Não é disso que eu estou falando. A vergonha que Sri Ramakrishna estava dizendo, timidez que ele estava dizendo, era timidez em demonstrar amor a Deus. Vergonha de ser ordinário, de ser cretino, vergonha de ser orgulhoso é necessário. Como essas formigas
como essas pessoas limitadas, sem realização alguma, têm a cara de pau de dizer, por exemplo, que se Narayana aparecer na frente dele, ele manda embora. Há quem tenha dito isso. Quem diz isso pode ser iluminado aonde? Como perceber um embuste? Como perceber um auto-engano nesse tipo de coisa? Lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Por que me chamas de bom? Bom é Deus. Aqui, o ponto é, evidentemente, que eu considero Jesus divino, ok? Evidentemente, eu considero Ramakrishna divino. Mas esses seres divinos nos dão um modelo. O modelo é rendição absoluta a Deus. Eles que são divinos materializam este caminho. Eu que não sou divino. Ah, mas você é o Atman. Não! Eu sou essa jiva. Que se deixar o feijão no forno, ele queima. Que não tem controle sobre rigorosamente nada. Quando eu contemplo, então, esta humildade dos grandes seres, eu sou chamado a ser humilde. Minimamente isso deve chegar a nós como entendimento. Ok? Então, nesses tempos, veja, diz, né, o cântico que Swami Vivekananda fez para Sri Ramakrishna, que Sri Ramakrishna é para nós um refúgio, uma resplandecência, uma ajuda, um auxílio nessa época de trevas. Qual é essa época de trevas? Nessa época em que qualquer Zé Ruela acha que é Brahma. Tenham vergonha na cara. Prostrem-se diante da verdade de Deus. Busquem por amor no coração. Compreendam as coisas como elas são. Vocês são buscadores espirituais porque vocês não têm, estão buscando. Quando Siddhartha Gautama saiu do seu trono, deixou sua mulher, filho, responsabilidades, o seu dharma de rei, de príncipe, ele foi buscar algo. Não é porque ele já tinha, não, é porque ele foi buscar, é claro, uma lila, uma apresentação para dar para nós. E quando ele alcançou o vislumbre de que este mundo não é o objetivo, ele pensou, mas eu vou falar isso para as pessoas não vão querer, então não vou falar nada não. Deus disse a ele, está lá nos textos mais antigos do budismo, nos registros mais antigos, o rei dos deuses disse a ele, não, vai sim, porque tem sempre alguém que pode ouvir, vai lá, você está obscurecido. E ele então se iluminou com aquela orientação divina e foi. Por isso Sri Ramakrishna disse, aquele que recebe o mandato de Deus foi dado ao Siddhartha, pelo rei dos deuses. Isso está onde? Eu tirei isso da minha cabeça? Não, isso está nos textos mais antigos e autorizados do budismo. Então, assim, não importa para mim aqui se isso vai parecer desagradável, deselegante, inconveniente, amargo e que não vai abranger todos. É mentira os ensinamentos ateístas que se recebem em nome da religião, inclusive de muitas dessas correntes indianas, que fazem você matar o amor por Deus para que você seja. É mentiroso, é daninho, é maléfico, é mentiroso, é enganoso, é péssimo. Só vai fazer você ficar mais atolado neste lamaçal, nesta areia movediça, da qual você não consegue se retirar, se puxando pelos próprios cabelos, porque isso é óbvio. Você precisa de Deus e do refúgio. Ok? Muito bem. Ao repetir esses nomes divinos, Sri Ramakrishna medita na Mãe Divina com mãos postas. Alguns dos devotos caminham na margem do rio. Logo após o término do Arati, eles vêm, um por um, e se reúnem na sala do Paramahansa. Ele está sentado na cama. M, Adar, Kishore e outros estão sentados no chão à sua frente. Veja, os serviços aconteceram. Sri Ramakrishna está na sua devoção muito pessoal. Ele está de mãos postas diante da mãe. Essa é a postura de Sri Ramakrishna.
Essa é a postura de Sri Ramakrishna. Então os devotos não se aproximam e entram no quarto do Paramahansa. Tá? Então Sri Ramakrishna diz para os devotos: Narendra, Bhavanati e Rakal são almas sempre perfeitas. Eles pertencem à classe dos Svarakotis. Ensiná-los não é necessário. Por exemplo, Narendra não se importa com nada. Ele estava com nada e ninguém. Mas esse não se importa, o sentido eu vou explicar aqui. Ele estava comigo na carruagem do capitão, quando o capitão lhe pediu que se sentasse confortavelmente. Ele não olhou para ele. Ele é independente até de mim. Ele não diz o que sabe para que não diga aos outros na sua presença, mas ele é muito culto. Ele não tem ilusão nem apego, livre de escravidão. Ele é muito talentoso em muitas coisas. Música, vocal, instrumento, leitura e escrita. Ao mesmo tempo, ele tem controle sobre seus sentidos. Ele diz que não vai se casar. Existe uma grande afinidade entre Narendra e o Bhavanati, como entre marido e mulher. Narendra não vem aqui com muita frequência. Isso é muito bom, pois fico sobrecarregado quando vejo com muita frequência. Sri Ramakrishna tinha grande afeição por Narendra. E é por isso que é muito correto considerar que Sri Ramakrishna abençoou Swami Vivekananda com grande graça para realizar um grande trabalho. Ao fim, Sri Ramakrishna disse dar a Vivekananda, aquele que viria a ser Vivekananda Narendra, tudo que ele tinha. Disse: se eu tinha alguma coisa, agora eu dei tudo, sou como um mendigo. E Swami Vivekananda disse muitas vezes, ele percebia que era Sri Ramakrishna falando através dele, que era Sri Ramakrishna que o conduzia, que às vezes ele não tinha ideias em palestras, mas como Sri Ramakrishna falasse. Há quem tenha certa vez percebido Swami Vivekananda no quarto falando uma noite inteira como um discurso contínuo. E no dia seguinte perguntaram a ele: olha, como o senhor conseguiu ficar tão energizado falando a noite toda? E Swami Vivekananda disse: eu nada falei. Então, é muito evidente que o respeito, a honra, a valorização que se dá a Swami Vivekananda na tradição de Sri Ramakrishna é muito justa. Sri Ramakrishna, aqui, ensinando para nós, fez ver Swami Vivekananda e outros, aqui, né, como ele diz, como almas diferenciadas. E veja, ele diz: eles, Narendra, Bhavanati e Rakal, são almas perfeitas. O que isso significa aqui? Que existem almas, meus amigos, que são especiais. Existem outras, veja a minha, eu sou um caído, sou um atado. Estou aqui tropeçando, sabendo, buscando e enfim, esperando a misericórdia e ajuda de Deus. Existem outras almas que vêm aqui com uma função diferente. Elas são perfeitas, elas não estão precisando mais de purificação, mas vêm aqui como Svarakotis, companheiros de Ishvara. Veja, Deus vem e traz a sua galera. Ele traz a sua corte para ajudá-lo em sua peça. E esses realizam uma peça muito corporificados. Então, assim, ele diz: não tem que ensinar nada. É claro que Sri Ramakrishna ensinou muito a Narendra, evidentemente. Assim como Sri Ramakrishna na vida aprendeu muito enquanto Gadadhar, porque encarnou. Veja, humanos divinos. Não é? Toda essa trajetória da vida desses seres culmina no benefício para a humanidade. Enquanto nós, as almas menos afortunadas e diferentes, porque existe uma pluralidade imensa de almas, de potências muito variadas, nós temos as mesmas características, somos almas eternas, mas existe a alma de Swami Vivekananda e a alma de Jair Bolsonaro, por exemplo. Como alma, essencialmente, são da mesma qualidade a alma. Mas é evidente que nós temos aqui jornadas diferentes, destinos diferentes, missões diferentes. Então, diversidade, pluralidade e, fundamentalmente, individualidade. Ok? Então, aqui Sri Ramakrishna está falando das características de Narendra, especialmente aqui. E por que ele diz isso, fundamentalmente? Porque ele procura explicar
para muitos dos seus devotos para entenderem Swami Vivekananda quando ele parecer tão diferente de Sri Ramakrishna no futuro. E muitas vezes vai parecer mesmo. Porque eles eram diferentes! Mestre e o seu discípulo. Ok? Vamos sempre olhar para o mestre e nisso compreender e admirar o seu discípulo. Meus queridos amigos, foi só o finzinho desse capítulo, mas tinha tanta coisa maravilhosa para se falar disso, tanta coisa importante para entender, que assim terminamos esse 7º capítulo, não é? 6º capítulo, né? O 7º capítulo. Enfim. Esse 22º episódio terminou e no próximo vamos iniciar uma nova conversa. Tá bom, meus amigos? Eu espero que tenha sido muito bom para vocês. Para mim foi maravilhoso. Sempre energizante estar aqui aos pés de Lótus de Thakur, diante da imagem de Sri Ramakrishna, da Santa Mãe, Sri Sarada Devi, de Swami Vivekananda, e contando com a presença de vocês aqui, tendo muita esperança de que esse amor chegue a todos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus.